Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer e abundar nesse conhecimento, nessa graça que chegou até nós, que chega até nós diariamente, quando nós buscamos na palavra de Deus nos alimentarmos dela, buscando a compreensão do que é o certo a fazer e daquilo que nós devemos fugir para não fazer. Tudo isso vem por este conhecimento maravilhoso. Essa semana nós estamos iniciando a semana e vamos iniciar também uma nova lição. O título da lição desta semana é O Filho Aprende a Obedecer. É um estudo que está focado no capítulo 5 do livro de Hebreus, mas dando continuidade a toda a essência, né, da mensagem do livro de Hebreus, que é apresentar o Filho de Deus aos hebreus, principalmente aqueles hebreus que não aceitaram Jesus Cristo como enviado de Deus, que não entenderam por algum motivo, mas o motivo, inclusive, é apresentado aí no livro de Hebreus, né? Porque estavam na desobediência e os seus olhos não foram abertos para enxergar a verdade, a luz da verdade que havia em Cristo, e os seus ouvidos também não foram destampados para receber a graça de Deus que era transmitida ali quando Cristo falava. Pois bem, no capítulo 5 é apresentado o Filho, esse Filho que muita gente diz que é um Deus. No capítulo 5 é apresentado ele como o Filho. Veja que ele não cita o Filho de Deus ou o Filho do homem, ele fala o Filho. O Filho numa condição atemporal. Aqui não tem passado, não tem futuro, né? É sempre, né? O Filho aprende a obedecer. Que coisa linda. Vamos ver então o que o capítulo 5 nos traz a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Hebreus 5:8 diz assim, o verso síntese: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Veja que, continuando aqui a mesma harmonia de tudo que nós temos visto, desde o capítulo 1 de Hebreus, né? Mostrando que Cristo, ele não é um Deus, ele não pode nunca ser igual ao Deus do Pai, porque o Pai é quem faz tudo através dele, capítulo 1, versículo 1 até o 3, né? Ele não é o esplendor da sua própria glória, mas ele resplandece a glória, ele é o resplendor da glória de Deus, né? Está lá em Hebreus 1:3. Ele é filho de Deus, né? E não o Deus Filho. Todo o capítulo 1 vai trazer isso, né? Mostra que claramente Deus, né? Deus o honrou como aos seus companheiros, né? Ou seja, Cristo está no nível de ter companheiros, né? Semelhantes a ele, diferente de Deus, que não tem ninguém, né, igual a ele, que se assemelha a ele em onipresença, onipotência, onisciência, né? Capítulo 2, nós vimos Cristo chamando o texto chamando várias vezes Cristo de nosso irmão, né? De nosso irmão, e não há nenhum verso da Bíblia Jesus chamando o Pai de irmão, não existe isso, né? Mas nós somos irmãos dele, que foi tentado em tudo. O capítulo 3 é apresentado o Jesus enviado de Deus como superior a Moisés em glória e em honra, né? No capítulo 4, que nós já uma semana passada nós estudamos,
justamente que ele se tornou o sumo sacerdote exaltado por Deus, porque sendo um como nós, ele pode se compadecer das nossas fragilidades, né? E agora no capítulo 5 nós vemos claramente, de novo, sempre apresentando Jesus numa condição contrária à ideia daqueles que têm ensinado que Jesus Cristo é um Deus, né? Aqui de novo está dizendo que o filho aprende. Ora, Deus aprende? É uma pergunta muito simples. Qualquer criança vai saber responder isso. Deus aprende? Como é que eu digo que Jesus é onisciente? Ou seja, aquele que sabe tudo? Não há ninguém que possa ensinar porque ele já sabe tudo? Como é que o filho vai aprender? Veja que ele não está falando aqui o filho do homem, não. Está falando o filho. Não é? O texto muito claro. Ainda que ele era filho, olha só, ainda que ele fosse filho de Deus, ainda que ele era filho do próprio Deus, ele aprendeu a obediência, aprendeu sobre a obediência por tudo aquilo que ele sentiu na própria pele, que ele aprendeu pelo sofrimento. Então Cristo aprendeu muito sobre a raça humana, sobre o pecado, né? Se tornando um de nós. Ele aprendeu com isso, aprendeu sobre a obediência. Por que alguns obedecem, por que outros não obedecem. Inclusive, aprendeu a obedecer a Deus na condição humana, sobre muita tentação, sobre muito sofrimento, sobre muitos desafios. Ao ponto dele chorar algumas vezes, ao ponto dele levantar a voz, né? Ao ponto de muitas vezes ele exortar, ser até de certa forma assim na nossa visão pobre de enxergar, um pouco duro com os seus discípulos, né? Homens de pouca fé. Até quando, né? Várias vezes ele vai falar assim com seus discípulos, porque eles tinham muita dificuldade em aprender isso que ele estava aprendendo para obedecer a Deus, né? Isso não deveria ser algo difícil de entender, porque os próprios evangelhos trazem informações ratificando essa compreensão que é muito simples e direta. A Bíblia diz no capítulo 2 de Lucas que o menino Jesus Cristo, ele crescia no conhecimento. Ou seja, crescer no conhecimento quer dizer aprender. Ora, se eu sei que 2 mais 2 é 4, eu tenho um conhecimento. Para que eu possa crescer, eu vou aprender que 5 mais 5 é igual a 10. Eu crescer no conhecimento. E Cristo não só cresceu no conhecimento. 2,52 de Lucas vai dizer que ele crescia não só em conhecimento, mas ele crescia na graça. E a graça é dada a um Deus? A graça é dada ao ser divino? Ou a graça é dada única e exclusivamente ao ser humano que está numa condição de carne pecaminosa? Cristo cresceu na graça. É algo tão importante de se compreender isso, é algo tão direto, tão profundo, que tem deixado teólogos, né, que defendem a teoria da Trindade, gagos, surdos, não é incapaz de explicar isso. Como é que Cristo é Deus e ao mesmo tempo ele carece da graça? Não tem explicação para isso, né? Não tem como você tentar remediar, dizendo, ei, não, mas a graça foi só para 50% da vida dele, a parte humana, a divina. Olha, então eu não precisava crescer na graça, bastava fazer uma transferência de graça no próprio corpo. É algo realmente que a filosofia tem muita dificuldade. A filosofia cabe tudo, né? Diz que o papel aguenta tudo e o ouvido escuta tudo, né? Então os filósofos dizem tudo. Agora, o que eu duvido mesmo é eles apresentarem um verso dizendo isso. Que Cristo era 50% homem, 50% Deus, era 100% homem, 100% Deus, que Cristo fazia dentro dele mesmo uma própria transferência de graça, uma própria transferência do conhecimento, né? Eu duvido. Agora vai ter versos contrários, Cristo dizendo que ele só fazia aquilo que escutava do Pai, tudo que ele falava não eram as palavras dele mesmo, ele estava retransmitindo o que o Pai estava dizendo para ele, né? Ele só dizia ao povo aquilo que ele estava escutando do Pai. Por isso que todo julgamento dele, toda fala que ele falava contra os fariseus era justo e correto, porque ele só falava aquilo que ouvia do Pai. Está lá em João 5,30. Ele só fala aquilo que escuta do Pai, né?
Isso é o aprendizado. Que verso lindo, né? Verso direto, objetivo, simples, para qualquer pessoa entender. Bom, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição aí do capítulo 5 de Hebreus, mostrando para cada um de nós aqui sobre o filho que aprende a obedecer. Então a primeira pergunta diz assim: em favor dos homens, Jesus foi tomado dos deuses, ou Jesus foi tomado, né? Para não dizer, não usar o termo aqui incorreto, né? Que algumas pessoas gostam de usar, né? O Pai, quando formou o seu corpo, o corpo humano para o filho que ia nascer de Maria, né? Aquele que ia se esvaziar da sua divindade para assumir a natureza humana, ele foi tomado ali, a natureza dele foi tirada dos deuses ou tirada dos homens? Cristo recebe uma natureza humana ou uma natureza divina? Vamos ver aqui, Hebreus 5:1 diz assim, ó: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons de sacrifício pelos pecados. Então veja que o texto aqui mais claro do que esse, né? Não existe outro, porque eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar, né, algo completamente sem sentido, porque escutou de alguém, de um filósofo que falando bobagem, disse isso. Uma pessoa dizer bem assim, olha, só um Deus poderia morrer pela raça humana. Aí você pergunta assim, de onde você tirou essa ideia? Que só um Deus poderia morrer pela raça humana? Da boca de alguém? Porque na Bíblia não tem esse verso. Só um Deus pode morrer para salvar a raça humana? Não existe isso na Bíblia, né? Isso é uma ideia mística, assimilada a partir de todos os mitos gregos, do paganismo mais profundo e arcaico, trazendo isso, porque na nossa Bíblia, um Deus não morre. Deus não morre, não é tentado, não sente fome, não se cansa, não é? É impossível que um Deus morra. Então como é que você vai falar uma bobagem dessa dizendo que Deus morreu? Qual é o verso que diz que Deus morreu na Bíblia? Não tem. Não existe esse verso. Deus é aquele que ressuscita o que está morto, mas o que morreu, não. Não há verso na Bíblia que indique isso. Não. Isso só cabe em escrituras fora da Bíblia, inventada pelo homem, tentando agradar politicamente a governadores e a outras religiões com que o seu Estado queria se unir por algum, tentando agradar gregos e troianos. Isso vem desde o início da Idade Média. Então não existe. Se alguém disser para você que só um Deus poderia morrer, tem muita gente falando essa bobagem aí, viu? Tem até gente que diz que não é trinitariano falando essas bobagens por aí. Completamente alucinado pelo vinho de Babilônia, porque não conhece a verdade, não conhece a Bíblia. Lê um verso de 2 em 2 anos aqui e acolá, e explicado por alguém que também está preso ao sistema religioso, que não pensa por si só, que é incapaz de processar a informação bíblica como ela é de fato, sem alterar nada. O texto bíblico aqui não diz que é um Deus que morre por nós, que ressuscita e que vai diante de Deus para interceder por nós. Não é um Deus. Porque todo sumo sacerdote que agora está nos céus, diante de Deus, intercedendo por nós, tem que ser alguém retirado dentre os homens, tomado dentre da mesma natureza dos homens, tomado no sentido de ser formado igual aos homens. A sua natureza ser igual àquele, né? Dentre os homens, para poder interceder em favor dos homens diante de Deus, nas coisas concernentes a Deus. Então, para que alguém interceda como meu sumo sacerdote, é preciso que ele tenha a minha natureza, ele conheça todas as minhas fragilidades e também as minhas possibilidades de escolha para obedecer à vontade de Deus, né? Porque esse sumo sacerdote, ele não está lá apenas para dizer assim, Senhor, eu vim aqui pedir que o Senhor perdoe tal pessoa, porque ele é fraco, pobre coitadinho. É igual o filme da Alta Compadecida, né? Quem assistiu o filme da Alta Compadecida vai ver que na cena final lá de o Ariano Suassuna, quando escreve,
né? Todo mundo é salvo. O Jesus que dá a salvação final, ele salva todo mundo, porque, não é? Porque ali não importa, ali o cara nem se arrepende. O sujeito só diz assim, não, eu pequei porque era pobre, porque era liso, que era não sei o quê, fui maltratado e tal, salvação pelas obras ali, não é assim? Pois bem. Chega lá diante de Deus, olha, vem cá, Senhor, perdoe ali o Fábio Amaro, porque ele é humano, perdoe porque ele é pobre, perdoe porque ele é branco, ele é preto, ele é magro, ele é gordo, ele não tem dinheiro, ele tem muito dinheiro. Não é assim. Não é? Então, Jesus não está só para interceder, para mostrar as desgraças do ser humano e Deus se compadecer do ser humano, porque ele é pobre, porque ele tem dificuldades, ele é limitado como ser humano. Não. Não é só isso, não. Porque todos são limitados, Cristo veio nessa limitação e mostrou que é possível obedecer a Deus. Então ele está lá também porque sabe que o ser humano pode obedecer a Deus. E tudo começa pelas suas escolhas. Então o ser humano recebeu um poder ilimitado de Deus chamado livre-arbítrio. E então ele, com esse poder que Deus lhe deu, ele pode escolher querer servir a Deus ou não é. Até mesmo aqueles que creem na predestinação, que está todo mundo salvo, que ninguém tem direito a escolha nenhuma, como alguns têm pregado aí, loucamente, né? Seguindo um maluco chamado Calvino. Então, quando essas pessoas pregam isso, até elas precisam reconhecer que elas estavam no mundo e elas precisaram escolher acreditar nisso. Até nisso elas usaram o livre-arbítrio, para poder escolher acreditar. Né? Então, vejam, meus irmãos, como é interessante nós buscarmos compreender esta verdade bíblica clara que mostra um sumo sacerdote, um intercessor, um salvador retirado do nosso meio, da nossa natureza, que conhece a nós em tudo, mas nós não buscamos, não encontramos na Bíblia qualquer verso na Bíblia que diga que aquele que intercede, aquele que morre por nós, é um Deus ou um ser divino. Mas em todo momento que a gente vai encontrar na Bíblia, qualquer verso tratando desse tema, é apresentado Jesus como um de nós. O Filho de Deus como um de nós. Em todas as fases. Aqui na terra, no seu ministério, durante a sua morte, a sua ressurreição, e já ao lado de Deus nos céus, ou diante de Deus nos céus, intercedendo de forma justa e precisa. Então, a intercessão não é mostrar apenas as fraquezas do ser humano para implorar de Deus uma misericórdia injusta, não. É também apresentando as forças do ser humano lá. Olha, meu pai, como esse é forte, olha como esse é decidido. Não tem, olha, ele pode não ter a força de vencer Satanás, mas ele é decidido, ele quer ser salvo, ele quer fazer a verdade, ele quer praticar tudo que o Senhor tem mandado, ele quer. Ou não é assim quando no capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que o inimigo, né, o Satanás, ele vai diante de Deus, quando os filhos de Deus se reuniam num concílio, em algum lugar. E então, o Senhor pergunta para ele assim, tu tem visto meu servo Jó? Viste como ele é pobre? Viste como ele é rico? Tu viu como ele é feio? Viu como ele é bonito? Não. O Senhor não fala de nenhuma fraqueza de Jó. Tu viste meu servo Jó, que na terra é homem justo, íntegro e fiel, reto, que se desvia do mal? Olha só, eu não tenho dúvida que o nosso advogado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também intercede por nós nessas condições. E quando vai apresentar os nossos erros, eu não tenho dúvida que ele diz assim, sabe, ó meu pai, eu peço perdão ali, pelo pecado do Fábio Amaro ali, que ele pecou, porque ele pecou, mas ele mostrou que foi arrependido ali, ó. E o arrependimento é uma prova de que o pecado que ele cometeu foi por engano. O diabo seduziu, enganou ele. Não foi por vontade, foi enganado pela sedução do pecado. E o Senhor intercede assim pelos santos. E nós precisamos entender também desta forma e saber que nós temos o direito à escolha. E além da escolha que nós temos, nós somos auxiliados pelo poder do Espírito de Cristo em nossa mente.
Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a segunda pergunta que nos diz assim: por que Jesus tinha que ser um sumo sacerdote dos homens e em favor dos homens e sem cometer pecado? Olha, ele tinha que ser um sacerdote, o sumo sacerdote retirado dos homens, tinha que ser em favor dos homens e ainda não podia cometer pecado. Olha, se ele fosse um Deus, essa questão de não cometer pecado nem seria citada. Não é mesmo? Ora, para cometer pecado, pressupõe-se que a pessoa foi tentada, que foi fraca e que cedeu e caiu no pecado. Existe Deus fraco na Escritura Sagrada? Né? Existem os falsos deuses, né? Mas o Deus da Bíblia, o Deus da verdade, não tem isso não. Vamos lá, Hebreus 5:2 diz assim: podendo ele, falando de Jesus Cristo, né? Podendo ele, o sumo sacerdote, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Olha, meus amados irmãos, veja aqui, esse texto aqui, esse texto fala rodeado de fraqueza, ele mesmo está rodeado de fraqueza. Esse texto aqui, ele é questionado por uma série de pessoas e pelo óbvio, né? Jesus estava rodeado de homens fracos, todo mundo sabe disso. Mas esse texto aqui não cabe esse tipo de explicação. Vamos lá, vamos entender melhor o texto aqui, né? Olha, se Jesus Cristo pode compadecer-se devidamente, ou claramente, ou justamente, né? Devidamente aqui no sentido de justamente, né? De ser justo. Jesus pode compadecer justamente daqueles que são ignorantes, ou seja, cometer um pecado, o pecado da ignorância, porque não sabia que aquilo era errado, com certeza. Porque ele sabe que o ser humano não sabe de tudo, mas o ser humano vai aprendendo o certo e vai fazendo o certo. Isso não quer dizer que o ser humano está numa condição de que ele deve ser ignorante para todo sempre e será salvo como ignorante. Não. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça. Isso é uma necessidade e uma regra sine qua non. O homem tem que crescer no conhecimento e na graça. Né? Então, veja só. Então, o fato dele compadecer-se dos ignorantes não é para que ele fique na ignorância o resto da vida, não. Para que ele saia dela. Né? E compadece dos errados, daqueles que estão no erro. Agora, Jesus se compadece do erro, pede perdão ao Pai, aí volta aqui para meu filho, fique tranquilo, continue errando mesmo, não tem problema não, eu estou aqui para interceder por você, continue a errar. É assim? Não. Ele se compadece daquele que cometeu o erro, mas não é para que ele se perpetue no erro, não. A partícula condicional aplicada ao advogado que está junto ao Pai para interceder por nós é se você pecar. Veja que o pecado não é uma regra, é uma exceção. Se você pecar, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Se. Não está dizendo assim, quando você pecar. Se. É uma partícula condicional. Não é? Então veja aqui que ele diz bem claro que ele, como sendo um de nós, o texto fala de sumo sacerdote, o texto anterior, né? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, disse assim o texto anterior. Então, esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, se compadece de nós quando agimos com ignorância e quando erramos, né? Por quê? Porque ele mesmo está rodeado de fraqueza, ou ele mesmo tem a fraqueza na própria carne, ele sentiu a fraqueza na própria carne. Esse é o texto correto. É que ele sentiu a fraqueza na própria carne. A carne dele empurrou ele para ele pecar, mas ele resistiu ao pecado e não pecou. Por que eu estou dizendo isso? Isso na boca, isso no ouvido de algumas pessoas alienadas, que não conhecem a Bíblia, mas foi ensinado por um líder religioso aí, tendencioso, mentiroso. Ela vai dizer, não, pelo amor de Deus, isso é uma blasfêmia, que Jesus Cristo nunca sentiu nenhuma atração pelo pecado. O pecado não atraía ele. Não. Olha só. Como é que eles vão explicar o texto de Hebreus 2, versículo 16, por exemplo?
que em tudo ele foi tentado. Em tudo. Hebreus 4,15, na semana passada, em tudo foi tentado a nossa semelhança, como um de nós, mas sem pecado. Em tudo ele foi tentado de todas as formas. Então Jesus Cristo era um ser humano, como eu e você, que sente necessidade de ter dinheiro, tem necessidade de ter comida boa, de ter conforto, né? De ter todos os prazeres dessa vida. Agora, ele não teve nada disso porque ele lutou contra si mesmo, a carne da qual ele havia recebido a herança. Está lá, ele recebe a herança ele é descendente de Abraão, está lá o verso dizendo, bem claro, capítulo 2, aqui de Hebreus. Descendente, 2,17, né? Descendente de Abraão, filho de Davi. Romanos 8,3, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas não pecou, ele tinha que condenar o pecado, e o pecado só poderia ser condenado na carne pecaminosa. Não era numa carne divina, não, como alguns ensinam aí. Então, estão ensinando muita coisa contrária à Bíblia. A Bíblia é muito clara, ela não fala de um verso, ela tem centenas de versos, todos se harmonizando. Aqui no livro de Hebreus, por exemplo, é uma verdadeira enciclopédia de textos apresentando um Jesus como nosso sumo sacerdote, como um irmão igual a nós, como nosso intercessor, enciclopédia. É todo capítulo você tem uma abundância de informação nesse sentido. Mas em nenhum dos capítulos vai falar de duas naturezas combinadas, ou que Cristo seja um ser divino. Não há isso aqui no livro de Hebreus. Então todo homem que estuda, quer saber quem é Jesus Cristo está aqui no livro de Hebreus, sendo apresentado por um hebreu aos hebreus. Então, quem quer saber quem é Jesus Cristo, qual o seu ministério, qual a sua relação com os seres humanos, qual a sua relação com os anjos, qual a sua relação com o Pai, qual a sua relação com a natureza, com a religião, com a religiosidade, com todos os rituais, está aqui no livro de Hebreus. Aqui ele está apresentando aqui o verdadeiro Jesus.